Olá, bem-vindos de volta. Vamos continuar com a minha trajetória aqui. Depois do que eu contei, entre os 11, 12 anos até os meus 13 anos, 14 e um pouquinho, essa relação com a questão, o astral, né, a espiritualidade, como o pessoal costuma falar, foi, por assim dizer, um pouco mais tranquila. Eu não deixei de frequentar a casa espírita, onde nós íamos, né, família. Eu não deixei de ler, não deixei de frequentar as aulas, não deixei de estudar. Mas a minha capacidade psíquica estava ainda assim em estado latente, né? Tinha algumas percepções, eu sempre tive muita sensibilidade desde criança, eu percebia as coisas, eu percebo os sentimentos das pessoas, eu percebo os pensamentos das pessoas, as intenções. Isso é algo que sempre fez parte de mim, natural. Mas quando chegou aos 14 anos de idade, eu fui morar no Rio de Janeiro e no dia que eu cheguei lá, eu conheci uma senhora, uma pessoa assim absurdamente maravilhosa. Ela é a filha tinha a minha idade, mas uma pessoa maravilhosa. E ela foi a minha mãe lá, mas a minha mãe, uma coisa assim, nossa. Essa é Dona Celeste, o nome dela. E a Dona Celeste era brahmanista. E foi assim, eu cheguei na cidade 4 horas da tarde, eu desci do ônibus, entrei no carro e me levaram direto para casa dela, para o apartamento dela, que ela morava em Ipanema. E lá ela ficou assim encantadíssima comigo. Daquele dia desde o dia que eu cheguei lá, era raríssimo o dia que eu não via ela, que eu não ia lá no apartamento dela. E aí ela me introduziu no brahmanismo e eu comecei a frequentar. E ali as minhas capacidades começaram a aflorar de uma maneira assim, bem mais rápida. Bem mais rápida. Lá nós tínhamos uma reunião todos os sábados, era na Urca, numa casa lá que era um sobrado. E na parte de cima da casa tinha uma grande sala onde nós nos reuníamos, era praticamente jovens, né? Os jovens que se reuniam lá, sob o comando de duas pessoas mais velhas e uma delas era a Dona Celeste. E ali eu passei um ano ali, uma coisa assim maravilhosa, só com acontecimentos incríveis. Nós fazíamos ali um exercício de desdobramento conduzido por um espírito que dirigia os trabalhos, o irmão do astral, né? Dirigia os trabalhos. E era muito interessante. Ele passou as orientações todas, né? Eu estava chegando ali, tinha mais, acho que duas pessoas que estavam chegando junto comigo. E ela, esse espírito, esse irmão do astral falou assim, ele explicou que nós desdobraríamos conscientemente sobre comando ali, né, dele e de outros que estariam ali juntos, na equipe, né, do astral, e nós desdobraríamos conscientemente, ficaríamos em pé ao lado do nosso corpo físico a orientação era assim, você vai se ver em pé ao lado do seu corpo físico, aí você vai olhar todas as outras pessoas em volta que estão desdobrados, vai olhar para essas pessoas, vai cumprimentar essas pessoas, vocês vão se cumprimentar ali, e você vai olhar para todos os corpos das pessoas que estão deitados no chão, vai olhar para o seu para você ter certeza de que você está ali em desdobramento totalmente consciente.
E aí, depois disso, nós faremos deslocamentos, às vezes em grupo e às vezes cada um vai se deslocar com o seu orientador espiritual. Tudo bem. E aí, na primeira experiência, nós chegamos lá e eu não estava conseguindo me desdobrar porque o ar-condicionado ficava bem em cima, assim, onde eu estava deitado. E naquela época, né, 1977, então aqueles ar-condicionados de parede, ele era meio barulhento. E aí eu estava ali tentando e ele chegou para mim, perguntou o que estava acontecendo. Tá tudo bem, meu irmão? O que está acontecendo? Aí eu falei, olha, eu não estou conseguindo me concentrar porque o barulho do ar-condicionado está me desconcentrando, me tirando a atenção. Aí ele falou assim, então faz o seguinte, se concentra no barulho do ar-condicionado. Usa o barulho do ar-condicionado como sua fonte de concentração. Eu falei, tá bom. Aí eu fechei os olhos e liguei a minha atenção, os meus ouvidos, no barulho do ar-condicionado. Em seguida, aí primeiro eu senti aquele barulho aumentar um pouco, assim, um certo nível, de repente ele começou a diminuir, desapareceu. Em seguida eu abri os olhos, eu estava em pé ao lado do meu corpo, eu, perispírito, aí eu olhei, todo mundo estava me esperando, todo mundo já desdobrado, e eu olhei, né, todo mundo, os corpos físicos deitados no chão, olhei para o meu corpo físico, olhei para o orientador espiritual, ele perguntou se estava tudo bem, eu falei assim, tá tudo bem. Ele falou, então agora nós vamos nos deslocar em equipe. E aí nós fomos levados a um local que eu não sei dizer onde era. Até hoje eu nunca tive resposta de onde era esse local, mas era um local assim de neve, tá? Devia ter uns 50 centímetros de neve no chão. Quando nós chegamos, nós pisávamos, o pé afundava na neve até perto do joelho. E nós paramos, nós chegamos em frente a uma caverna. E a gente não sentia frio, tá? Ninguém sentia frio, eu não sentia frio, olhava para os outros, ninguém estava sentindo frio, mas nós estávamos na neve e o pé atolado ali. Todo mundo descalço, você imagina. Aí ele falou assim, nós vamos entrar na caverna, nós vamos ter uma reunião lá dentro, mas vocês, quando saírem, quando nós voltarmos lá para o corpo físico, vocês não vão lembrar do que foi dito aqui. Isso vocês só vão lembrar daqui a muito tempo. Agora, por agora, não. É uma orientação que vocês vão receber, mas vocês só vão lembrar disso muito lá na frente. E aí nós entramos, não sei quanto tempo nós ficamos lá, saímos e voltamos. Quando nós voltamos, e a orientação do retorno era a mesma coisa da ida. Você parava ao lado do corpo, seu corpo físico, todo mundo se olhava, que era para ter certeza, consciência, né, do que estava acontecendo, e aí ele dava a orientação, agora vocês podem voltar para o corpo físico. E nós voltamos. Quando nós voltamos para o corpo físico, gente, todo mundo tremia de bater o queixo. Mas tremia, assim, de chacoalhar. As pernas do joelho para baixo estavam a pedra, o pé quase não movimentava. A gente teve que fazer, todo mundo ficou fazendo massagem assim na canela, na batata da perna, no pé, para aquecer, porque a gente estava sentindo um frio terrível. Você imagina, num calor de quase 40 graus do Rio de Janeiro e a gente sentindo aquele frio ali. Essa foi a minha primeira grande experiência lá no astral e uma das minhas primeiras experiências assim bastante aberta nessa questão, né, do desdobramento, mas era conduzido, tá? Não era porque eu queria fazer, assim, por eu querer fazer eu nunca consegui, até hoje não. Mas conduzido, isso aconteceu várias vezes e foi muito interessante. Amanhã eu gravo mais um pouco e falo mais um pouco disso. Essa trajetória no Rio de Janeiro, de um ano, teve muita coisa maravilhosa que aconteceu lá.
E aí amanhã eu conto mais um pouco, tá bom?